1 Crônicas, capítulo 29, do verso 1 até o verso 9. A palavra de Deus diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. Esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices, quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez nesse dia, diante da Tua palavra, termos este privilégio, ter acesso a ela, ouvir a Tua voz, que é aquilo que mais nos interessa nesse momento. Nenhum de nós veio aqui ouvir as opiniões dos homens, as doutrinas do mundo, as filosofias, mas a Tua palavra. É ela que queremos receber e é por isso que oramos, te pedindo que o Senhor fale conosco através do Espírito Santo. E eu te peço, ó Deus, graça e misericórdia sobre mim e a unção do Teu Espírito, para que eu possa pregar a Tua palavra neste poder, quebrando barreiras de entendimento, para que a mensagem chegue ao nosso coração e cumpra os Teus propósitos em nós. É o que te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, nesse texto, Davi, o rei Davi, está diante de um momento histórico muito importante. O templo estava para ser construído e Deus manda esta palavra através de Davi, procurando corações dispostos e liberais. O tema dessa mensagem não é para a gente ter mais arrecadação na igreja ou qualquer coisa desse tipo. Graças a Deus a igreja tem sido sustentada pelos dízimos e pelas ofertas do povo de Deus nesse lugar. Sempre foi assim, nunca faltou e sempre prosperamos aqui. Mas os conceitos da palavra aqui apresentados não falam apenas de doações, de ofertas, de dízimos, mas fala principalmente da atitude do coração. E é essa atitude do coração que Deus está esperando encontrar no seu povo. O cerne dessa mensagem é que Deus procura corações dispostos e liberais. Pessoas que tenham disposição liberal para se envolver com a obra de Deus. E para que a obra vá em frente, existem esses pré-requisitos. E Deus os coloca aqui através da boca de Davi,
e daquilo que ele trouxe ao povo, da palavra de estímulo que ele deu às pessoas, e houve da parte de todo o povo uma resposta de coração, de liberalidade, de envolvimento. Ninguém quis ficar de fora, todos quiseram participar desse momento. Então, alguns requisitos que são princípios de Deus, que, como eu sempre digo aqui, tanto valem para o Antigo quanto para o Novo Testamento, porque são princípios morais, princípios de atitude, princípios de vontade. Deus espera encontrar em nós esse tipo de atitude. E a primeira coisa que me chama a atenção no texto é a frase dita por Davi no versículo 5. Na segunda metade do verso 5, ele faz uma pergunta a todo o povo. Ele diz o que ele próprio fez, ele diz o que o reino fez, o que os valores do reino foram colocados e também o que ele fez pessoalmente. Mas depois disso ele faz uma pergunta a todo o povo. E a pergunta é: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Veja a pergunta que ele faz. Primeiramente, quem está disposto? A disposição. Queridos, a obra de Deus exige essa disposição. Essa disposição significa boa vontade. Significa, como o próprio texto diz, liberalidade. Ninguém é obrigado a fazer nada. Aliás, Deus não tem prazer em obrigações. Deus tem prazer em corações voluntários. O que Deus observa no homem é o seu coração, não tanto as suas ações. Como já preguei aqui sobre a diferença entre a oferta de Caim e de Abel, e que muita gente fica aí especulando sobre a oferta que agrada a Deus ou a que não agrada. Já disse aqui várias vezes que Deus não está nem aí para a oferta. O que fez diferença naquele dia entre aqueles dois irmãos foi o coração. Deus olhou para o coração de Caim, Deus olhou para o coração de Abel. Um deles agradou ao Senhor e o outro não agradou. Tanto que antes de falar da oferta, o texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E depois diz que ele não se agradou de Caim e de sua oferta. A pessoa vai sempre antes da oferta. A gente não impressiona a Deus com oferta, a gente impressiona a Deus com o coração. É o coração que Deus espera encontrar. Então a pergunta de Davi, ela ainda vale para hoje. A obra de Deus exige disposição, boa vontade. O que Deus tem para nós fazermos, temos que fazê-lo de boa vontade. Temos que fazê-lo com disposição. Então a obra de Deus é feita por gente disposta. Quem está disposto é a pergunta de Davi. E é essa pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Você está disposto? Ah, não, estou indisposto. Já viu que às vezes você fica assim? Estou indisposto. Comi alguma coisa, me fez mal. Estou indisposto, não quero sair da cama hoje. Estou enjoado. Irmão, ninguém faz a obra de Deus enjoado. Ninguém faz a obra de Deus indisposto. Ah, estou mal. Não, não faz mal. Você tem que estar bem, você tem que estar disposto. Para fazer a obra do Senhor é necessário que haja uma disposição. Então, nada no reino de Deus pode ser feito de má vontade. Nada pode ser feito de qualquer maneira. Veja, eu estou falando de ser feito. Não estou dizendo daquilo que não é feito. É como aquele famoso versículo lá em Jeremias 48:10. O que diz lá? Maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, a pessoa faz. Ele não está dizendo que é maldito quem não faz. Ele está dizendo que é maldito quem faz, mas faz de qualquer jeito. Então não se pode fazer a obra de Deus de má vontade, porque isso é de fato uma maldição. Ou de forma obrigada, me sinto obrigado se eu não for, não sei o que Deus vai fazer sem mim, se eu faltar na minha escala, o que vai acontecer, tenho que ir lá porque sou obrigado, porque tem... Não é assim que funciona, é com boa vontade. Qualquer área que você queira servir na igreja, na escola de infantil, na escola de adultos, no som, no louvor, no diaconato, em qualquer área que você quiser servir, tem que ser de boa vontade. Se isso começou a se tornar um peso para você,
você já está entrando nessa maldição de fazer as coisas de maneira relaxada. Então, para Deus, tudo que é feito tem que ser feito com amor, tem que ser feito com coração, tem que ser feito de forma liberal. O liberal é aquele que não quer receber nada em troca. Não está fazendo, pensando com segundas intenções, com segundos interesses, pensando em algum tipo de recompensa. É liberal. O liberal, ele dá. Ele não tem pensamento no que vai voltar. O pensamento nele é daquilo que vai sair. Essa é a liberalidade que Deus espera nas pessoas e que Davi menciona aqui e questiona. Quem está disposto hoje? Ah, não, hoje eu não estou afim, então pode ficar em casa. Então não está afim, não participe. Não está afim, não sirva. Não está afim, não oferte, não traga. Porque Deus só quer quem está disposto. Essa é uma das primeiras lições que esse texto me traz. Então, na igreja, Deus está procurando homens e mulheres dispostos. Quem está disposto a ser liberal para o Senhor? Essa é a primeira pergunta que o texto nos faz refletir. Ainda nesse versículo 5, há um outro detalhe importante. Quem, pois, está disposto? Quando é que é essa disposição? Hoje. E aí Davi coloca o hoje, o tempo presente, o agora. Eu preciso estar disposto, mas quando? Hoje. E aí também isso pega muitos de nós, porque não basta boa intenção, como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio, não é, irmãos? Então, não basta boa intenção. Ah, um dia você pode contar comigo, tá, Senhor? Um dia eu vou ser fiel, um dia eu estarei com boa disposição. Hoje não, hoje eu estou indisposto. Mas um dia, não, Davi não está perguntando quem um dia estará disposto. Davi está perguntando quem está disposto hoje. É aqui e agora, é no momento presente, é nesse momento, porque o resto vai se transformar apenas em intenção. Ah, eu sinto que um dia, quem sabe, eu contribuo, eu me ofereço, eu faço, eu pego algum serviço, eu entro num ministério, eu faço alguma coisa. Um dia. E quem fica pensando nesse dia, acaba nunca realizando. E é dessa forma que nós temos enganado a nós mesmos, deixando para depois o que precisa ser feito hoje. A necessidade é agora. A obra de Deus é urgente. Quanto tempo nós temos? Você acha que tem muito tempo? Não tem muito tempo. Então o que precisa ser feito, deve ser feito hoje. A decisão é hoje. O dia da salvação, a Bíblia diz, é hoje. Tudo na Bíblia há esse sentido de urgência. Não há essa história de deixar para depois. Não tem essa de procrastinação. Não há para ficar relevando, deixando para mais tarde. E é isso que muita gente tem feito. Aí diz assim, um dia eu vou ser um marido melhor. Um dia eu serei uma esposa. Um dia eu serei um pai melhor, um profissional mais responsável. Um dia eu vou dar atenção aos meus pais. Os pais morrem. E aí você chora no caixão pela atenção que não deu. Os filhos crescem e aí você chora pelo que deixou de fazer por eles. E a gente fica sempre deixando para depois. E da mesma forma, tem gente que diz, um dia eu serei um crente mais fiel na igreja. Um dia eu serei um crente mais presente. E aquela história, um dia eu serei dizimista. Sabe quando? Nunca. Porque ou você é, ou você não é. Ou isso está no seu coração e se transforma em ação, ou fica apenas num plano. Ou fica apenas num plano de um dia, de um dia, de um dia, que nunca chega, que nunca se realiza. Tudo fica só proposto no coração, mas não se torna realidade. Ou seja, é a teoria, mas que não se traduz em prática.
Há um pregador americano chamado Bill Bright que ele diz uma frase que ficou famosa. Ele diz assim: somos crentes na teoria e ateus na prática. Uma realidade triste, né? De muitos de nós pertencentes ao povo de Deus. O caminho do amanhã leva à cidade do nunca. E a gente nunca faz o que deveria ter feito. Por isso Deus está perguntando através de Davi: quem está disposto hoje, agora, nesse momento? A tua disposição é para agora. Porque se você deixar para depois, o depois não chega. Aí no dia seguinte, hoje eu estou indisposto. Hoje não me cai bem. Hoje eu tenho coisas melhores para fazer. E sempre assim a gente vai empurrando com a barriga. E quando a Bíblia coloca e fala a respeito de decisão, decisão não se protela. Volta a falar do dia da salvação. O que a Bíblia diz? Qual é o dia da salvação? Hoje. Hoje é o dia. Quanta gente já desprezou esse dia? Quanta gente já perdeu a oportunidade do dia da visitação? Perdeu a oportunidade e deixou para depois, e o depois que não chegou, porque simplesmente não houve tempo para isso. Então a decisão é agora. E eu lembro de um texto aqui que eu compartilho contigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, um texto que ficou bem conhecido aí de Zaqueu, em que havia ali um sentido de urgência, que Jesus passa para Zaqueu esse sentimento. No capítulo 19, no versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce como? Depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele diz assim: Zaqueu, quando você estiver afim, desce aí. Tá, Zaqueu? Quando você estiver se sentindo bem, desce. Quando você estiver preparado, Zaqueu, desce. Aí um dia você me recebe na tua casa. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele diz assim: Zaqueu, é depressa. E é hoje que eu tenho que estar aí na tua casa. Porque pode não ter amanhã. Porque pode não ter outra oportunidade. A oportunidade é aqui agora, que eu estou aqui diante de você. E aí Jesus diz isso para ele. E aí olha a reação dele. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Essa é a urgência que nós precisamos entender. Mas essa é a disposição do coração. É a disposição liberal que eu quero passar para nós como um conceito de Deus, como um princípio. Dispor o coração para fazer, para agir, para ser imediato naquele momento que é importante. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve o quê? Salvação nesta casa. Houve urgência, houve pressa, houve obediência e hoje houve salvação. Salvação é hoje, irmãos. Atitude é hoje. O que tem que ser feito agora. Não se deixa para depois. É isso que é importante a gente saber. O senso de urgência de Deus. Jesus falou disso aos seus discípulos já em João 4, no versículo 35. Ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Você está achando que é daqui a 4 meses? Eu digo, não, é agora. A ceifa é agora. Jesus trazendo os discípulos para a realidade da urgência do que tem que ser feito. Tudo que tem que ser feito em termos de obra de Deus é urgente. Em termos de vida é urgente. Não se deixa para depois o que precisa ser feito agora. Se eu tenho que falar com alguém a respeito do Evangelho, não pode ser um dia, tem que ser agora. Tem que ser hoje. Porque o outro dia pode ser que não aconteça, pode ser que não tenha tempo. Em João, ainda no capítulo 9, no versículo número 4, está escrito: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, é agora. É a luz do dia, é hoje, é aqui e agora que se tem que fazer a obra de Deus, como Jesus aqui lembra aos seus discípulos. Então, se você planeja fazer alguma coisa, faça hoje, irmão. Não deixe para depois.
se você tem planos em relação à obra de Deus, ao serviço do Senhor, ao compromisso, é agora. Não fica deixando para depois, não fica postergando uma decisão que já passou da hora de ser tomada. Volta lá ao texto em 1 Crônicas 29. Olha mais o que ele diz aqui no verso 5. Quem, pois, está disposto hoje a trazer o quê? Ofertas. Mas como é que é essa oferta? Liberalmente ao Senhor. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente fizeram o quê? Contribuíram, voluntariamente. No versículo 9, diz, o povo se alegrou com tudo que se fez como? Voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Veja, a oferta aqui levantada foi de coração. Coração íntegro, íntegro inteiro, que não falta um pedaço, um coração inteiro. As pessoas fizeram isso com todo o seu coração. A Bíblia diz que eu devo buscar a Deus como? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com um pedaço do seu coração. É isso que Deus fala? Não. Com todo o seu coração. Com um coração íntegro. E deram de que maneira? Voluntariamente. Veja, Davi precisou gastar meia hora falando da importância de dar, de contribuir, para construir, para fazer a obra. Não, Davi diz só uma frase. Eu já dei do tesouro do reino, eu já dei do meu tesouro particular, e eu pergunto, quem está disposto hoje a fazer a mesma coisa liberalmente? E aí foram as pessoas chegando e fazendo. E fizeram voluntariamente. Ninguém fez com um revólver na cabeça, ninguém fez com a ameaça do devorador. Se você não fizer, o devorador vai te devorar. Já sonhou com o devorador? Dá até pesadelo, né? Se você não fizer, o devorador te pega. Não teve nada disso. Davi só falou ao coração das pessoas. E elas tiveram um coração liberal. Não deram pensando assim, eu vou dar porque Deus vai dar 100 vezes mais. Eu vou dar porque, olha, meu salário vai aumentar, vou ser promovido no trabalho, vai mudar a minha vida. É uma boa loteria isso, eu vou apostar tudo nisso aí. Mas não houve nada disso. Houve uma liberalidade, houve uma boa vontade e houve uma inteireza de coração. E aí, queridos, é que está o princípio que Deus quer nos ensinar. De ter um coração, de fazer com o coração, de se dar liberalmente, de ter o princípio da generosidade. O generoso é esse que se dá completamente. E aí qual o exemplo que nós temos? O exemplo de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é generosidade. Isso é dar, não é? Liberalmente. Deus fez isso de coração. Deus fez isso por amor. A motivação que nós temos que ter para fazer qualquer coisa, para dar qualquer coisa, tem que ser o coração também. Tem que ser a motivação da liberalidade, da generosidade, não da recompensa, não da troca, não do prêmio, não do que eu vou levar com isso, não do que isso vai me beneficiar. Esse é o princípio ensinado por Deus em todo o tempo. Veja, em Romanos também, no capítulo 5, falando aqui a respeito dessa generosidade de Deus, lá em Romanos, no capítulo número 5, no versículo número 8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não me deu Cristo como um prêmio para que eu dê a Ele uma recompensa ou pague por isso, mas fez isso por mim, mesmo eu não merecendo.
Não é uma relação de mérito. Já que eu recebo, então eu dou, já que eu dou, então eu recebo. Há um mérito envolvido? Não, não há. Não pode haver, a relação é de liberalidade. Então, eu preciso aprender isso. E isso também se aplica naquilo que eu faço. Então, o princípio da liberalidade, da generosidade, não é de esmola. Eu não estou dando uma esmola para Deus. Uma esmola do meu dinheiro, uma esmola do meu tempo. Se eu tiver tempo, eu faço. Irmãos, Deus nunca chamou para a obra gente desocupada. Olha os discípulos que Jesus chamou. E um deles era desocupado. Então, eu estou trabalhando, então eu não posso. Mas Jesus só chama quem trabalha, irmão. O chamado para o ministério, para o serviço, para a doação, não é só para quem está em casa, aposentado, ou está sem trabalho, ou está, desempregado. Não, pelo contrário. É mesmo ocupado que eu tenho que fazer a obra de Deus. Porque eu preciso ter a primazia naquilo que eu quero fazer para o Senhor, ou colocar em primeiro lugar. Então não é esmola. Eu dou se me sobrar. Isso é esmola. Se eu dou daquilo que me sobra, isso é esmola. Entende? Dízimo não é esmola. Oferta não é esmola. Serviço não é esmola. Não dou do que me sobra. Nunca pode ser dessa forma, porque senão o princípio já está totalmente corrompido. E lembre-se de uma coisa que Jesus nos ensinou. Deus não está olhando para valores, como foi dito até hoje de manhã. Se eu não sou fiel no pouco, eu jamais serei fiel no muito. É ao contrário. Jesus disse, seja fiel no pouco e sobre o muito você será colocado. Então é preciso ser fiel no pouco. E aí tem gente que diz, não posso ser dizimista porque eu ganho pouco. Então isso é para quem ganha muito. Onde está isso na Bíblia? É assim que Deus faz? Não, não é assim que Deus faz. Cadê o coração? Cadê a liberalidade? Cadê a boa vontade? Cadê o sentimento de generosidade? E aí, se não há essa fidelidade, não espere outras fidelidades também. E aí eu preciso entender que Deus não está olhando o valor. É exatamente aquele princípio que eu falei ainda há pouco contigo de Caim e Abel. Deus não se impressiona com o que eu trago para Ele. Se eu trago um animal, como foi o caso de Caim, de Abel, se eu trago legumes e verduras, como foi o caso de Caim, se eu trago barras de ouro, se eu trago centavos, Deus está precisando do que dessas coisas aí? Deus precisa de um bicho, Deus precisa de uma verdura, Deus precisa de 1 milhão, Deus precisa de uma barra de ouro, Deus precisa de centavos. De nenhuma dessas coisas Deus tem falta. Porque pelo menos a minha Bíblia, o meu Deus, diz que Ele é o dono de ouro e da prata. E que Ele é dono de todas as coisas. Então nada que eu dou a Deus faz falta para Ele. Ou Ele não tinha e ficou agora muito agradecido porque eu dei a Ele. Que ilusão é essa, né, irmãos? Que o homem é tão doido que pode pensar isso. Deus vai ficar impressionado porque esse mês meu dízimo arrebentou. Como assim o teu dízimo arrebentou? Arrebentou que ficou contigo 90%. Né? Você ganhou mais, então por isso que arrebentou o quê? Para Deus continua sendo 10% da mesma forma. E aquele irmãozinho que ganha menos que você deu a mesma coisa que você. O que ganha o salário mínimo deu lá R$130. Você que ganha 30 mil deu 3 mil. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma no valor de um ou do outro. Até porque Deus não olha o valor. Porque Ele não precisa de nenhum valor. Ele não tem necessidade de nada que eu dê a Ele, muito menos do meu trabalho, do meu esforço, do meu sacrifício. Nada disso é requerido. O que é requerido é o coração. E Jesus, quando fala sobre isso, Ele também nos dá um grande exemplo em Lucas 21. Nesse capítulo de Lucas 21, aonde Ele coloca um princípio maravilhoso para explicar isso para nós. Diz assim, estando Jesus a observar. Olha, Jesus observa.
Eu estou pregando aqui de manhã, né, a série de mensagens da igreja do Apocalipse, e nelas a gente tem dito que Jesus passeia no meio dos candeeiros, que são as igrejas. Ou seja, ele está aqui olhando, está aqui observando. E aqui a Bíblia diz que Jesus estava lá no templo, observando, de butuca, né? Só olhando, como quem não quer nada. Estou olhando. Entra um, entra outro. E aí a Bíblia diz que ele viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Ele está olhando. Pegou um cara lá com envelope gordo assim. Né? Não tinha envelope, né? Vamos imaginar. Aí botou lá, saiu todo bobo. Legal. Jesus está olhando. E viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. 2 moedinhas. Jesus olhou, viu ali vários ricos trazendo quantias exorbitantes e viu uma viúva sem assistência, com poucos recursos, trazer 2 moedas pequenininhas, valor insignificante, 10 centavos, 20 centavos, sei lá, e botou lá. E Jesus está olhando. E aí depois ele diz o seguinte, conclusão de Jesus: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Espera aí, Jesus, o senhor tem certeza disso? Como é que pode? Olha, se o templo depender de viúvas pobres que tragam 2 moedas, o templo fecha. Talvez alguém diga, né, para Jesus. Alguém tenha dito nessa hora. O senhor tem certeza que ela deu mais do que todo mundo? E ele disse, tem. Porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Ou seja, o princípio da esmola. Não fez falta. Estava sobrando. Botei lá. É muito porque eu tenho tanto que aquilo que eu dou vai ser sempre impressionante. Mas para mim não é nada. Porque eu tenho muito para dar. Então, diz assim, todos deram do que sobrava. Porém, esta, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento. Então, quem deu mais para Jesus? Foi a mulher. O valor pouco importa. Deus não precisa de valores, mas Deus requer corações. Então, irmãos, o que Deus quer nos dizer nessa noite? O que Ele está procurando? Veja, quando a Bíblia fala da busca de Deus, fala lá em João, procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque tem falsos adoradores. Procura gente com um coração verdadeiro, porque tem gente com coração falso. Procura gente liberal, porque tem gente que retém, que pode e não faz. Tem gente que não se toca, não se impressiona. Então Deus está procurando coração. Não é valor, não é quantidade de serviço, porque é possível servir a Deus e depois ficar fora do céu. O pastor, onde você está inventando isso? Não, foi Jesus que disse. Muitos naquele dia virão dizendo, olha, em teu nome. E apresenta lá uma série de coisas maravilhosas. Preguei, expulsei demônio, curei doentes, fiz um monte de coisa. Ele diz assim, quem é você mesmo? Não te conheço. Desvia para a esquerda. Saída pela esquerda, inferno. Não te conheço. Então, é possível fazer um monte de coisa, porque não está em jogo a quantidade, não está em jogo o tamanho, porque o que está em jogo é o coração. E esse coração só Deus conhece. Esse coração não se mostra. Você não consegue mostrar seu coração. Às vezes a gente quer mostrar, né? A gente quer mostrar para os outros, eu tenho um bom coração. Eu faço caridade, eu acolho pessoas, eu me dou. Muitas vezes isso é feito apenas para receber aplausos, reconhecimentos, valores, né? Esse altruísmo falso da esquerda no nosso país é a mesma coisa. Eu me preocupo com o pobre. Está se lixando para o pobre, mas quer ter a impressão e quer passar a impressão de que está do lado do bem, não é? Então essa hipocrisia que está em jogo,
mas é o coração que Deus está procurando. É o coração que o Senhor está olhando. E só Ele sabe julgar o coração. Nós não conseguimos julgar o coração de ninguém. A gente pode ter surpresas, sabe, irmãos? Tanto na direita quanto na esquerda. Porque a gente não consegue julgar o coração de ninguém. Mas Deus conhece o coração. E é isso que Ele está requerendo, a liberalidade do coração. Quem está disposto hoje? E eu preciso me lembrar a todo custo, volta lá ao texto em 1 Crônicas, no capítulo 29, eu preciso me lembrar que aquilo que eu dou para o Senhor. E está escrito: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente, para quem? Ao Senhor. Tudo que eu dou, tudo que eu faço é para o Senhor. Ah, não é para a igreja? Não, não é para a igreja. Você não dá dízimos à igreja. Você não dá ofertas à igreja. Você não dá o seu serviço à igreja. Você dá tudo isso ao Senhor. Se essa ideia for deturpada na nossa mente, todo o nosso relacionamento estará corrompido. Todas as nossas motivações serão afetadas. A Bíblia diz no Salmo número 24, que é bem conhecido, mas eu quero ler aqui com você só o primeiro versículo. Ao Senhor pertence o quê? A terra e o que mais? Tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Está aqui na terra, pertence a Deus. É gente, é coisa, é objeto, é valor, tudo pertence a Deus. Então eu dou a quem tem já a propriedade. Não dou nada que já não seja de Deus. E não dou a ninguém a não ser ao Senhor. Se eu dou dízimos, ofertas, trabalho, eu dou para o Senhor e não para a igreja. Quando a gente inverte isso, a gente começa de novo naquele relacionamento do toma lá, dá cá. Alguns entendem que é com Deus, mas diz assim: Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque senão eu paro de dar, eu paro de servir, eu paro de me oferecer, eu paro de ser voluntário, se o Senhor não me abençoar. A pessoa estabelece essa relação errada com Deus. E alguns fazem isso em relação à igreja. Não, eu dou o dízimo à igreja. Então a igreja tem que me dar algum benefício, é algum clube que eu pago. Eu pago o clube, eu espero que o clube ofereça para mim umas festas de vez em quando, que ele me ofereça umas programações legais para eu levar a minha família, porque eu tenho que ter um retorno do investimento que eu estou fazendo. Veja como é que a ideia errada põe o relacionamento todo a perder. Você não dá dízimos, nem ofertas, nem trabalho à igreja. Você dá ao Senhor. Se alguém tem que te recompensar por isso, é o Senhor. Não espere recompensas da igreja. E aí eu me coloco aqui também, não espere recompensas de mim, por favor, porque não sou eu que vou te recompensar. A Bíblia diz que quem abre as janelas dos céus é o Senhor. Não sou eu, não é igreja alguma. O nosso relacionamento é com Deus. Eu não dou para receber, mas mesmo assim, Deus abençoa aquele que Ele encontra com um coração liberal. Mesmo assim, Deus abençoa aquele em quem Ele acha um coração. E assim Ele fez com Davi, porque Ele disse: achei Davi. Lembra disso? Achei Davi, homem segundo o meu coração. Que coisa melhor do que isso? Deus dizer assim: estou procurando, achei. Achei um. Imagina ele dizer assim: achei Maurício, achei Manuel, achei o irmão, achei você, diga seu nome aí, achei você. Homem, mulher, segundo o meu coração. Que achado. É isso que Deus quer, irmãos. Ele quer achar, gente. Só que está cada vez mais difícil achar. Esse é o problema. Porque a gente está cada vez mais errando o alvo
errando o entendimento, errando o sentido, pervertendo, distorcendo os princípios e querendo fazer com Deus o toma lá da cá. Isso não funciona, porque já que tudo é dele, eu não estou dando nada a ele. Quando eu dou o dízimo, eu não dou o dízimo, eu pago. É bem diferente. O que já é dele. Então eu não consigo dar alguma coisa que já pertence, eu só devolvo. Está comigo uma parte, mas eu devolvo aquilo que é requerido. Entenda o princípio e tenha com Deus esse relacionamento. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos o entendimento, nós queremos a correção das ideias, Pai. Quantas vezes nosso pensamento é influenciado por ideias erradas, por princípios errados, que se aplicam muito bem a esse mundo, mas que nada tem a ver com os princípios da Tua palavra. Pai querido, que o Senhor encontre em nós aquilo que o Senhor encontrou em Davi. Que quando ouvirmos o chamado, quem está disposto hoje, seja a nossa resposta: eis-me aqui, Senhor, estou disposto. Encontre em mim um coração disposto, liberal. Encontre em mim alguém que faz sem esperar receber. Pai, encontre em nós homens e mulheres segundo o coração de Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.